ter muita oralidade, é um direito que tem muita oralidade. Você fala muito em audiências criminais, acaba falando muito em sustentações orais no tribunal e acaba falando muito mais em júri. Por conta disso, de fazer muito júri, eu acabei fazendo alguns cursos de oratória. E por conta de fazer alguns cursos de oratória, eu acabei aprendendo a falar um pouco melhor, primeiro por gostar de falar, e segundo por ter um bom vocabulário, porque desde garoto, desde criança, eu sempre li muito, eu li muitas coleções de livros. Meu pai gostava de me dar de presente, desde que eu estava no primário, lá na época que tinha ginásio ainda. Então, toda vez que eu passava de ano, e eu não repeti nenhum, o meu pai me dava uma coleção de livros. Então, tinha a coleção de Monteiro Lobato, Tesouro da Juventude, e eu devorava esses livros. Acabei formando um bom vocabulário, gosto de falar, fui aprender a falar melhor, e hoje estou aqui com meus irmãos colaborando, porque eu me ofereci para colaborar em função de uma coisa fundamental. Nós temos muitos palestrantes aqui na SBE e o conteúdo são todos muito estudiosos. E o conteúdo de todos eles é muito bom. Sem exceção as palestras que eu assistia aqui antes de começar a fazer o GEM, que eu estou lá no GEM, foram excelentes no seu conteúdo. Mas alguns palestrantes têm alguns vícios que atrapalham um pouquinho. E é agora aqui que nós vamos começar já a nossa palestra. A nossa palestra não, essa conversinha, esse fundamentos de oratória. Mas antes eu gostaria de saber o nome de cada um, então eu gostaria que cada um se apresentasse. Você é? Fernanda. Hã? Fernanda. Fernanda. Você faz o que na vida civil? Sou professora. Professora. Do quê? Educação infantil. Oh, que gostoso. Dos pequenininhos? Isso. Olha, que delícia. Fernanda. Como é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Você? Viviane. Viviane. Você faz o quê? Atualmente eu estou desempregada, mas eu trabalhei 9 anos no fundo de investimentos. Fundo de investimento. Você é a parte administrativa, então? É financeira. Financeira da empresa. Ótimo. Seu nome é? Viviane. Viviane. Eu sou André Luiz. André Luiz. Eu sou empresário, tenho casa de massas, uma rede de casa de massas alimentícias, né? Oh, coisa boa. E trabalho também mais focado na área administrativa. Da empresa. André Luiz. Meu nome é Priscila, eu também sou advogada, mas na área civil. Civil. Muito menos oralidade, né? É, muito mais escrita. Seu nome é? Priscila. Priscila. Sou Roger. Roger? Roger. Sou administrador. Administrador. Você? Maria Luísa, Maria Luísa. Você faz o quê? também sou advogada. Advogada também? Área? Advocacia. Também pouca oralidade. Maria Eu sou Cláudia, Cláudia? trabalho como técnica de medição. Técnica de medição Técnica em eletrônica, desculpa. eletrônica. Tá. André? Cláudia. Desculpa, Cláudia. Juliano. Juliano. Eu sou engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, ok. Cristiane. Cristiane? Eu trabalho com gestão financeira. Gestão financeira. Enes. Denis? Enes. Enes? Isso. Eu sou engenheiro civil e gerente de projetos. Ótimo. Eu sou Ana Cláudia, eu sou psicóloga e professora. Ótimo. Bom, então poucos de vocês aqui se utilizam do falar no dia a dia. Principalmente, eu diria, a psicóloga que tem que ouvir, né? Tem muito mais que ouvir. Mas tá. Então, o que a gente tá preocupado aqui com isso? Ó, faça uma apresentação eficaz. Por que apresentação? Por que fazer uma apresentação eficaz? Porque ainda que nem todos nós o tempo todo falemos, muitas vezes nós passamos calado aqui no que fazemos aqui na SBE ou no nosso trabalho, em algum momento nós temos que nos apresentar.
Quando você vai se apresentar para um cliente, psicólogo, engenheiro, para um engenheiro civil, se for fazer alguma obra, fazer alguma gestão, você como eletricista se apresentar para alguma empresa, para trabalhar para a empresa, de alguma forma nós teremos, a professora, nós teremos que nos apresentar. Nós teremos que fazer uma apresentação eficaz. Quando eu perguntei para Fernanda como é que era o nome dela, ela falou Fernanda. Eu perguntei o que ela fazia, até brinquei na vida civil. Ela disse que era professora. Quando eu fui falar com a Viviane, eu já não precisei perguntar o que ela fazia. Perguntei. Quando eu falei com o André Luiz, já não precisei mais perguntar. Porque todos já tinham entendido que o objetivo era, quando eu perguntasse o nome, fazer uma apresentação um pouquinho maior. Eu não fiz uma pergunta eficaz na primeira vez. Eu só fiz a pergunta do nome dela. Ela respondeu só o que eu perguntei. Eu tinha dado a entender que eu queria que nos apresentássemos, porque eu me apresentei. Fui até com alguns detalhes, mas vocês não o fizeram. Isso não foi uma apresentação eficaz. Esse é um pinguinho, é um pequeno item do nosso dia a dia. Por que é tão importante esse aspecto da eficácia da apresentação? Porque nós temos que deixar muito claro o que queremos trazer e transmitir para as pessoas. E o que nós queremos trazer e transmitir para as pessoas são coisas fundamentais. Fundamentais para quem? Depende do lado que esteja decidindo na hora. Se você for o lado que está decidindo na hora, quem está se apresentando para vocês é que tem que fazer uma apresentação eficaz. Se são vocês, se são os outros, ou o outro para os quais nós estamos nos dirigindo naquele momento, a nossa apresentação tem que ser eficaz. Senão nós perdemos a oportunidade. Podemos perder um cliente, podemos fazer uma má apresentação, podemos fazer uma má venda, um mau negócio, qualquer coisa parecida. Por isso a importância de, quando falarmos, nós não deixarmos margem, motivos de nenhum tipo que distraiam o receptor daquela mensagem que nós estamos querendo passar. Então, disso que nós vamos falar a tarde toda. É de tentarmos fazer uma apresentação de maneira que nós extraiamos aqueles vícios que nós temos todos quando falamos, daquela interação transmissor-receptor e vice-versa. Ok? Esse, então, é o nosso objetivo. Tentar passar para vocês como fazer tirar os vícios de uma má apresentação e como fazer uma apresentação eficaz. Oratória é isso aí. De maneira geral, eu talvez pedisse para vocês, não precisam copiar ou se distrair anotando nada, porque a maior parte do que eu vou falar, o que nós vamos falar aqui, o que está escrito nos slides, eu passei tudo por uma coisa que eu chamo de fundamentos de oratória, que estão 2, 5, alguém vai ficar sem uma, mas como tem aí, depois eu posso mandar para o e-mail. Mas tem aqui 10 impressos, são 5 folhas, com o conteúdo todinho. Essa definição de oratória vocês pegam na Wikipédia. Então não tem necessidade, eu gostaria que realmente a atenção ficasse conosco, para evitar justamente essa distraçãozinha da anotação que eventualmente perde, porque o importante hoje é falar, não é o escrever. Às vezes ouvir, né? Todos, vamos voltar. Oratória é a arte de falar em público de forma estruturada, deliberada, intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Em outras palavras, aquilo que eu já tinha falado.
Todos precisam falar bem para poder enfrentar as mais diferentes situações que aparecem no dia a dia em qualquer ofício ou profissão. Vamos falar da forma mais natural e objetiva possível. Então nós temos o emissor que tem que passar alguma coisa para o receptor. E quais são os cuidados que nós temos que tomar para que esse conteúdo passe do jeito que nós queremos, seja recebido do jeito que nós queremos e tenha os efeitos que nós queremos? Então, primeiro nós vamos enfrentar o medo de falar em público. Quem que não tem medo de falar em público aqui? Todo mundo tem medo. Então, então vamos ver de onde vêm esses medos. O primeiro, né, que eu peguei lá é o excesso de preocupação com a própria imagem. Nossa, se eu for lá na frente e falar alguma coisa errada, o que os outros vão pensar de mim, né? Não é? Trágico. Eu vou lá, falo mal, falo errado, e amanhã eu vou fazer o meu curso lá no GEM, eu vou estar lá no CAD, e o pessoal vai estar olhando para mim, nossa, como ela fala isso, ou como ele fala aquilo, né? Na verdade, não é nada disso. Por quê? Quando nós vamos fazer uma palestra, a única e a fundamental coisa que nos pode transmitir, ou nos deveria transmitir alguma insegurança, seria a falta de conhecimento daquele conteúdo que nós vamos transmitir. Você é professora, você sabe o que eu estou dizendo. Né? Se eu não souber dizer direito para os meus alunos, eles vão me olhar esquisito, vão fazer, mas pela hierarquia são capazes de ficar quietos, ou então eu perco a sala. Isso deveria, teoricamente, ser o único motivo a nos dar medo. Porque aí nós nos aprimoraríamos tanto pelo conteúdo que aí faríamos a palestra perfeita. Então, fora isso, o que mais pode nos dar medo? Se nós começarmos a enfrentar o medo, porque medo é bom a gente ter e nos cuida da vida, né? Cuida da nossa vida. O medo nos protege. Cuidar de atravessar a rua, cuidar para não fazer coisa de risco, o medo nos protege. Mas, de maneira geral, quando nós enfrentamos o medo, de alguma forma nós saímos bem. Então, para começo de conversa, não vamos precisar ter medo de enfrentarmos, de ter maculada a nossa imagem, se nós começarmos a entender o que é isso. Você crê que o outro é uma ameaça ao seu senso de valor. Ficar com medo da opinião do terceiro. O que eles vão achar? Será que eles vão gostar? Será que vão me colocar na parede e fazer alguma pergunta que eu não sei? Tudo bem. O que eles vão pensar, na minha opinião, é problema deles. Eu não preciso ter medo da opinião deles. E se não gostarem da minha palestra, paciência, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, se nós formos aparando essas arestas e parar de acreditar que o outro é essa ameaça, quando na verdade não é, nós vamos conseguir ir em frente. Então, aí nós já estamos indo bem, partindo do princípio que o que nós vamos falar, nós sabemos do que nós estaremos falando. Conteúdo nós estamos dominando. Nós estamos falando do jeitão de passar para frente. Considerar que não será ouvido nem compreendido. Aí depende dos cuidados que você tomar na hora de transmitir, fazer a transmissão do que você quer. Nós vamos continuar hoje falando exatamente disso. Quais são os cuidados que nós vamos tomar para que nós não corramos esse tipo de risco? Falar claramente, tirar vício, nós vamos ver daqui para frente. Considerar que não está à altura do nível da plateia. É um medo às vezes fundado, mas aqui, pelo que eu tenho visto, de maneira geral não, porque todos aqueles que se dispõem a falar ou coordenar conhecem muito bem o assunto, dominam muito bem o assunto do que estão falando, e cada um de nós, na nossa profissão, se for fazer uma apresentação, provavelmente estudará a fundo aquela apresentação para não correr esse risco. E o único problema que vai ter quando você tiver numa plateia que possa saber igual ou mais que você, é alguém perguntar alguma coisa, você dizer, olha, nesse momento eu não me lembro,
Mas eu te garanto que se você me der seu nome, e-mail, eu vou me informar e te passo a resposta. Pronto, você não se apertou. E não tem motivo nenhum para você achar, de maneira geral, que não está no nível da plateia. Aqui, pelas plateias pelas palestras, melhor dizendo, que eu assisti, é uma diversidade muito profunda, existe uma diversidade muito profunda nas palestras de segundas e quartas-feiras. Não dos palestrantes, mas da plateia. Porque são pessoas que vêm das mais variadas origens, das mais variadas situações, e estão muitos ali apenas acompanhando, alguns que irão para a cura, não é? E não necessariamente estão ali para ouvir e para entender a doutrina. Alguns só vêm acompanhar e sabem que terão que ficar esperando 2 horas e por isso sentam na plateia e ouvem. Então, são interesses diversos que estão ali. Mas se de alguma forma nós fizermos corretamente a nossa transmissão, conseguiremos despertar a atenção, inclusive, desses, né? E nós sempre estaremos. Quais são os aspectos positivos da sua expressão verbal? Você vai ter que começar a ressaltar os aspectos positivos que nós vamos ver hoje e tentar diminuir ou zerar de todo aqueles aspectos que são negativos ou neutros. Porque tem coisas ruins de se expressar quando nós nos expressamos, que nós temos que extirpar da nossa comunicação verbal, da nossa palestra, na hora que fazemos qualquer apresentação. Adquirir autoconfiança através da autoavaliação, que é mais ou menos o que eu falei até agora, né? Quando você vai se olhando, vai se analisando, vai percebendo que você isso pode ser seus medos, e sabe como enfrentá-los, você vai melhorar a tua autoconfiança por uma autoavaliação que você mesmo vai fazer melhorando os seus pontos negativos. Excesso de preocupação com a própria imagem, nós já passamos por isso, lá no primeiro item. Não precisa se preocupar demais com a sua imagem perante os demais. Se você for ruim, eles vão dizer. Se você for bom, eles provavelmente não digam. Mas se você estiver sossegado consigo mesmo, aí vai ficar mais tranquilo, vai ser melhor. Isso daí nós já passamos, né? Me pareceu o último ali. O último, desculpe, é por isso. Buscar falar com desembaraço e sem inibição. Não há porquê não se pronunciar corretamente, não há porquê não ter desembaraço e não há porquê ser inibido. É tudo uma questão de vencer esses medos. Isso nós todos estamos aqui, sabemos que temos que fazer, né? Vencer os medos, a inibição e falar com um desembaraço. Alguns são mais tímidos. É uma questão de também conhecer o conteúdo e saber as técnicas de como se expressar. Dicas mágicas. Acho que vocês já viram isso aí. Pontualidade. Antes de mais nada, desculpem, eu estava aqui às 1:45, não pude começar às 2 horas porque nós estávamos fazendo uma regulagem técnica ali, o Eduardo estava nos ajudando para podermos fazer uma boa apresentação. Então, a pontualidade é fundamental. Não deixar a plateia esperando é fundamental. É uma das principais, aliás, não deixar nunca ninguém esperando, né? Isso é uma das primeiras regras da sociedade, né? De respeito para com os próximos. Telefone celular, jamais, por favor, se os que estiverem ligados, desliguem. E nós podemos pedir, e aqui é sempre pedido, né? Não vamos desligar os telefones celulares. Eu não sei se eu desliguei o meu, se ele tocar eu vou desligar. Apresentação pessoal. A apresentação pessoal é uma coisa interessante. Ela tem que ser, basicamente, apresentar asseio, né? Fundamental, porque aqui, por exemplo, na SBE, não existe a necessidade de você vir vestido de uma forma tal, a não ser com o guarda-pó. Isso por motivos que são explicados e são motivos para fazer aquela
nós nos identificarmos melhor e tudo mais. Mas ninguém precisa vir de paletó e gravata, ninguém precisa vir de casaca, fraque, não há necessidade de fazer isso. Mas há necessidade de se apresentar bem. Cada lugar tem o seu costume, cada lugar tem a sua forma. Quando vocês forem fazer uma apresentação em qualquer lugar que seja, uma das coisas que é necessário perguntar é, escuta, como é que eu devo me apresentar? Porque aqui não tem problema nenhum eu vim com um sapato de camurça, de lona, sei lá o que é isso, uma calça jeans para apresentar, porque todos nós estamos assim, de maneira geral. Mas se eu for assim, me apresentar numa reunião para fazer uma palestra na OAB, por exemplo, eu estarei absolutamente, já sou quase que descartado, esse palestrante não presta, independentemente do que quer que eu vá apresentar. Eu posso ser o melhor apresentador que tiver na face da terra. Se eu não estiver de acordo com o ambiente em que eu vou me apresentar, eu não estarei com uma boa apresentação pessoal. Isso já nos dá mais ou menos segurança. Se você estiver de acordo, você já está em casa. Volume da voz. De maneira geral, aqui nós temos um microfone e todos, um lugar pequeno, eu até pedi para que todos viessem, para não dar nenhuma margem de dúvida nas palavras que eu estiver falando. Mas se eu começar a falar baixinho assim, daqui a pouquinho ninguém aguenta e dorme. Ou se eu começar a gritar, eu vou ser chato. Então, nós precisamos nos adequar ao volume de voz exato. Em alguns momentos eu posso falar um pouquinho mais alto para enfatizar, em alguns momentos eu posso ficar um pouco mais introspectivo com relação a algum assunto e falar um pouco mais devagar, mas é um volume de voz que você vai regulando conforme o momento e conforme a necessidade. Na hora que vai fazer uma prece, não adianta você fazer uma prece gritada, porque essa prece gritada ela sai fora do costume que nós temos aqui na SBE. Então, é só uma questão de adequação do volume de voz. Não pode ser nem fora do que é normal, nem exagerado ou inadequado. Velocidade da fala. Se eu ficar falando muito lento, eu vou me tornar uma pessoa extremamente chata. Aí você já riu, né? Porque é verdade, não é? Se você começa a ficar falando muito, parece aqueles padres da interior, meu filho, que falam bem devagar. Não é assim que se comporta numa palestra de maneira geral. Mas para ele é porque dentro do sistema é daquele jeito que fala. Em outros sistemas grita-se até mais. Se é num picadeiro de circo, ele vai falar gritado, porque vai ter que falar numa arena. Aqui não. Aqui nós falamos numa determinada velocidade e só vou enfatizar em algumas situações que for necessário. E não vou falar nem correndo, porque eu não estou com pressa, nem devagar demais para não ficar chato. Pronúncia das palavras, é aí que começam as coisas bem fundamentais. Alguém não entendeu alguma palavra que eu falei até agora? Não, né? Por quê? Porque eu falo as palavras, vocês ouvem quando eu falo palavras, vocês ouvem até o S que eu falo. E é assim que tem que se falar numa palestra. As pessoas, os receptores, têm que ouvir por inteiro a palavra que você está falando. Não dá para comer a última letra. Não dá para transformar o entender em entendi, como nós paulistas fazemos. Não dá para você falar uma palavra com acentuação errada, porque as pessoas percebem. Por isso há necessidade de ter um bom vocabulário quando você vai fazer uma palestra. Às vezes a gente percebe que pessoas que não têm muito costume de ler, quando você pede para ler um parágrafo que seja, elas vão falando, de repente tem uma palavra que elas nunca ouviram falar ou não sabem como pronunciam, dão aquela tentadinha, vai, tal, passam por ela e vão em frente.
Se você tem um bom vocabulário e conhece a pronúncia das palavras, tem um bom português, isso não acontece. Isso vai te dar segurança na hora de falar. Então você tem que expandir. As palavras têm sílabas. Vocês têm que ouvir, ou vocês têm que falar todas as sílabas e todas as letras. É isso que significa falar, pronunciar as palavras. Preparação. Evidentemente, vocês perceberam que eu preparei a palestra, né? Porque senão não tinha esse PowerPoint aqui. E eu sei de cada coisa que eu estou falando. É disso que a gente fala quando diz, não precisa ter medo, não precisa ficar com medo da plateia, você tendo segurança, você tem que conhecer o conteúdo. É disso que a gente está falando. Então, se você tiver uma boa preparação, você já entra tranquilo na palestra. Você já entra sem aquele medo, com medo nenhum. Né? O ideal é não ter medo, né? Porque ninguém aqui, nós estamos num ambiente tão de amor, tão de paz, tão preparado para ter esse tipo de conversa, esse tipo de inter-relação, que ninguém vai me agredir se eu acabar não ter preparado. Só vão dizer, ó, não era o que eu esperava. Porque eu acho que é o máximo que pode acontecer. Mas não há porque, portanto, não há por que ter medo. Vocabulário já falei. Expressão corporal. Existem situações coisas que você jamais deve fazer numa palestra. Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Então, como eu estava dizendo para vocês, acabei com a palestra. Se eu fizesse isso aqui com vocês, eu tinha acabado com a minha palestra. Por quê? Qualquer situação que eu fizer que sai fora do que é esperado, você acaba perdendo a sequência. As pessoas mudam o foco e perdem o sentido daquilo que você vinha falando. Então, a expressão corporal, ela tem que ser uma expressão corporal normal. O que vocês me viram até agora fazer? Eu estou com o controle na mão, vou deixar aqui. Vocês me viram gestualizar, fazer gestos de maneira contida, me movimentar devagar de um lado para o outro, olhando para cada um de vocês. Deixei de olhar para alguém? Alguém se sentiu que ele esqueceu, não olhou para mim? Você, Viviane? Não, né? Não chamei a atenção para isso. Seria diferente se eu ficasse o tempo todo aqui, falando com o Roger. Porque vocês, eu vou falando para o Roger. O que ia acontecer? Eu ia transmitir alguma coisa de negativa. E não é esse o aspecto. Andando um pouco já para o que vem lá na frente, o que se tem que fazer é falar claramente, olhando a plateia como um todo, e individualizando algumas situações, se movendo e falando claramente. Essa é uma boa forma de ter uma expressão corporal adequada numa palestra. Olhar para os ouvintes, acabei de falar, administrar o tempo. Eu estou indo tranquilo porque, como nós já fizemos uma palestra anterior de piloto, eu sei exatamente que o tempo que nós temos programado, nós tínhamos programado originalmente 2 horas, né, Rui? Aí veio a palestra, teve algumas coisas, vamos marcar essa palestra para 3 horas, porque com 3 horas dá para fazer tranquilo. Então, eu sei que indo nesse ritmo, nós já vamos ter o tempo certinho para fazer tudo que nós precisamos fazer. Talvez eu vou acrescentar até uma coisinha hoje, se der certo, para que arredonde bem arredondadinho. Mas, normalmente, vocês fazem um teste sempre, façam um teste sempre na sua palestra, para que, se as pessoas estiverem esperando uma palestra de 20 minutos, ela não se tornar uma palestra de 40, nenhuma de 10. E enfrentar o medo de falar. Quem tem medo de falar em público? Não, agora eu quero, se vocês sejam honestos comigo. Quem tem medo de falar em público? Tá bom, quem tem medo, vergonha ou qualquer outro tipo de sentimento de falar em público. Vamos lá. Você.
Independente do medo de não estar preparado, que é o que deve ser eliminado, eu acho que até o palestrante com mais, assim, com mais experiência, sempre que ele enfrenta uma palestra, um grupo diferente, ele fica com um pouquinho de receio. Depois da 10ª vez, sempre tem um pouquinho, mas depois da 10ª vez, você para de ter isso. Eu, no primeiro, confesso, no primeiro júri que eu fiz o júri inteiro assim, acho que até as formigas que tinha no chão perceberam que eu estava nervoso, entendeu? Aí, com certeza, isso é perfeitamente possível. Mas, conforme você vai fazendo, você acaba vendo que no ambiente, e depende do ambiente também, né? Depende do ambiente, porque aqui nós estamos numa casa, nos chamamos irmãos. E é muito diferente de eu ir fazer uma palestra, por exemplo, para os detentos numa penitenciária. Eu não conheço eles, eu não sei o que eles vão pensar de mim, eu não sei se o assunto vai ser bom e também não vão fazer nada porque eu estou ali, mas não sei se um dia não vou fazer. É uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. Então, essa questão do medo é uma questão que a gente precisa enfrentar, porque enfrentando ele desaparece como o sol na neblina. Vocês viram, hoje aconteceu. Uma neblina danada, na hora que o sol aparece, a neblina se esvai imediatamente. Ela parece que nunca esteve ali. A gente não sabe para onde vai, mas que com o sol ela desaparece. É a mesma coisa o medo. Mesma coisa. Oba! Diga, galera. Você colocou ali o medo de falar. O meu medo é muito mais do que falar, é simplesmente encarar a plateia. Eu fui músico profissional por 15 anos e todas as vezes que eu subia no palco, era terrível. Era a sensação de... Você foi músico profissional? Por 15 anos. E aquele medo durava uns 20 minutos, 15, às vezes 10, e depois parece que o sol da neblina que você acabou de falar, né? Não, e como músico, se você tem esse medo, como músico deve ser pior. Por quê? Porque você com medo atrás de uma guitarra ou atrás de um piano, quem estava aparecendo, se você raciocinar, quem vai aparecer é a guitarra e o piano, não é você, né? Porque é dali que sai o som. Então, se você pensasse assim, talvez o medo mudasse um pouquinho. Mas ainda escondido atrás de alguma coisa, ainda você tinha medo, que é um medo duplo, né? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo na minha vida. Eu sou um cara tímido, vocês podem não acreditar, mas eu sou um cara tímido. Eu era garoto, 18, 19 anos, era vendedor. Eu trabalhava de paletó, gravata de uma indústria que visitava outras indústrias. Eu andava com uma pastinha, era na época do pastinha 007, né? Eu sou da época do 007. Então, uma vez eu fui no departamento de compras de um lugar chamado Martini Rossi, em São Paulo. Antigamente não tinha computador micro, né? Alguns como você não sabem que isso existia, mas não tinha micro, era máquina de escrever. Não dá para acreditar, né? O computador ficava num lugar que era sagrado e ninguém podia entrar. O computador menorzinho, ele ia daqui lá naquela parede e tinha umas máquinas loucas assim, que chamava máquina de perfurar cartão, que as moças digitadoras digitavam aqueles cartões, maço de cartão, a máquina ali, e só depois ela ia interpretar para imprimir umas listagens que é para a mesa dos gerentes. Então tinha gente que não acabava mais dentro dos escritórios. Imagina um salão como o nosso ali, de palestras, principal, escritório de mesas, moças trabalhando lá no fundo, um corredor no meio, no fundo tinha o gerente de compras, que era o cara que eu ia falar. E eu, garoto, fazendo a primeira visita na Martini Rossi, eu entro assim no salão, vejo aquele salão, um monte de moças assim, acho 10 mesas, uma do lado da outra, um corredor no meio, mais 10 mesas e o cara lá no fundo. E aí eu tenho que ir daqui lá, passar por todos aqueles olhares. Tímido, já fui tremendo. Aí, olhando para ele de frente, não vi que tinha um negócio que entrava as tomadas das calculadoras, tropecei, caí dos joelhos e minha pasta se abriu, assim, caindo todos os papéis. Você imagina como é que eu fiquei. Eu recolhi os papéis. Acabou mesmo. Pronto. Não, eu recolhi os papéis,
Não tinha, eu tinha que recolher os papéis. Botei dentro da pastinha, fechei a pastinha, segurei assim, fui, sentei. O homem olhou para mim assim, deu um sorrisinho assim. Falou, senta aí. Eu tinha que vender, não tinha? Tinha que me apresentar, não tinha? Então eu falei para ele, olha, o senhor desculpe o tombo. Eu não percebi, mas eu vim aqui visitar ele, ele ficou com dó de mim, me atendeu muito bem, acabei tirando o pedido. Mas foi só por dó. Dali para adiante, eu quase que eu queria cair em cada cliente que eu fosse, para ele ficar com dó para comprar de mim, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas o medo aparece nas horas e nas piores situações. De algum jeito você tem que vencer. Você não pode deixar ele te dominar, virar. Só faltava eu levantar dali e sair correndo, né? Eu não podia fazer isso, era o meu trabalho. Então eu encarei, deu certo, graças a Deus. Dali para adiante, você vai elaborando isso e vai vendo que de algumas formas você tem que vencer as situações mais esquisitas que se apresentarem na tua vida. Não tem jeito. Para eliminar os vícios. Vamos lá, os vícios gostosos que todo mundo tem, né? Né. Depois do 10º, né? Ninguém mais ouve o que você falou. Só fica o... Alguém contou, né? Quando conta para mim. Que o professor falava, né? E você ia contando. Hoje ele fez 45. Como é que... Você não acaba contando, mas você se distrai muito e toda vez que ele fala, você percebe. Mas você não lembra do conteúdo. Você perde totalmente noção do conteúdo. Eu lembro que quando quando fui visitar, acabou a palestra. E o pior é que nós temos isso aqui nas nossas palestras. Nós temos que acabar com isso. E palestrantes de alto nível que não se fiscalizam. Ou eu peguei aquele Gerson Camarote. Alguém assiste Globo News aqui? O Gerson Camarote. O Gerson Camarote tem um vício de ficar fazendo assim, como... Então ele fala, olha, porque o Temer, ele faz um choque... Presta atenção, eu perco, não adianta, como eu sou do negócio, eu perco a informação dele, ele fazendo assim, com a mão. Porque e aí acaba. Não pode ter esse tipo de vício, porque esses tipos de viciozinhos, você perde a palestra, você perde o pessoal, a atenção do pessoal. Então, como estava dizendo, tipo, sabe, esse negócio tipo, que nem eu estava falando, tipo, acabou a palestra. Isso tem, ainda não podemos ter esses tiques. Eu vou falar lá na frente, mas já lembro, arrumar o cabelo. Mulher gosta muito de fazer isso, né? Tá falando... Ou então passar a mão no rabo de cavalo. Assim. Pá, não, pelo amor de Deus, não pode. Botar a mão no bolso, fazendo palestra. Então, como eu estava dizendo, isso aqui tira toda a atenção. Não pode fazer esses tipos de coisa. Eliminem de uma vez, nem pensem em ter esse tipo de coisa. Deu branco. É você, de repente... O que eu estava falando? Entendeu? É aí, Danone, né? Se você não souber o que está falando, não adianta você querer falar. É o que a pessoa vai pensar. A ausência de postura. É mais ou menos o que eu estava falando. Estou aqui... mas entende? O que eu gosto de dizer para vocês é bem isso aí. Quando eu vou no júri, eu fico numa boa falando, não dá para fazer palestra assim. Ninguém tem que manter um mínimo de postura séria, com formas de se comunicar sem exageros, que nós vamos falar. Dizer eu, porque
porque eu gosto, porque eu faço, porque eu aconteço, porque sempre que eu, isso aí não existe em palestra. Temos que nós juntos. Se existimos nós todos, não existo eu. Ou existimos nós, ou existem vocês. Eu, todo mundo sabe que eu estou aqui, eu não preciso dizer isso. Falta de espontaneidade. Se é uma coisa que todo mundo pode reclamar de mim, não é isso. Porque eu até exagero às vezes na espontaneidade, como já fiz agora há pouco, fiz uma piadinha e a gente acabou rindo. Porque não está nem programada, não são aquelas piadas programadas que você pode programar até para tirar o gelo. Mas às vezes sai. Por quê? Por causa da espontaneidade. Eu realmente sou espontâneo. E quanto mais espontâneo a gente for, melhor é. Mais amizades a gente faz. Pedido de desculpas. Desculpe, eu vou falar, eu não sei exatamente como me expressar, mas eu vou tentar explicar para vocês. Não, isso não existe em palestra. Gerundismo é horroroso. Quem sabe o que é? Todos sabem o que é gerundismo? Quem não sabe o que é? Então nós não temos problema. Estarei dando uma atenção para vocês especial hoje, hein? Não se esqueçam disso. É horroroso isso, né? Na apresentação, sabe o que vai dizer? Isso aqui nós vamos insistir um pouquinho. Por quê? Porque você tem uma apresentação, preparou. Sabe que dentro dessa apresentação tem algumas variáveis que você vai acrescentar, ou vai tirar, vai falar sobre, ou vai deixar de falar sobre. Mas se você subir a um palco ou ficar na frente de algumas pessoas sem saber exatamente o que dizer, é melhor não tentar fazer. Não vá se não tiver se preparado bem. Normalmente, as pessoas levam um roteiro para a apresentação. Está ali o roteiro. Eu podia tentar falar de memória tudo isso, mas talvez eu esquecesse alguma coisa que fosse necessário. O que eu não vou fazer é ficar lendo assim, leve o roteiro para a apresentação. Porque se eu der as costas para vocês, acabou a minha apresentação. E se eu ficar lendo lá, não precisava eu estar aqui. Era só imprimir e entregar para estar feita a palestra. Não é assim. Então leve o roteiro, que pode ser PowerPoint, pode imprimir o texto em cartões grossos, como fazem os apresentadores. O Faustão fazia isso há muito tempo, antes do teleprompter. A Angélica usou isso há muito tempo nas apresentações, e outras apresentadoras de vários canais usam sempre um cartão. Tem até, antigamente, eu me lembro, até na Ana Maria Braga tinha um cartão com o logo do Mais Você, né? E eles usam isso. Comece e termine com tranquilidade. Fundamental. Nós estamos aqui todos com o mesmo fim, sabemos a que fim nós viemos e temos o tempo que nos foi destinado para fazer e dar tempo sossegado. Então não precisa se apavorar nem para começar, nem para terminar. Branco, na verdade quero dizer que não precisa disso. Se der o branco alguma coisa esqueceu, começa a continuar falando de outra coisa, mas não se desdiga, né? Porque não é necessário. O segredo, novamente, é uma preparação consistente. O clima na apresentação, a sustentação. Varie o tom de voz colocando ênfases. Quando é necessário, a gente tem que enfatizar. Você pode enfatizar no tom de voz, você pode enfatizar no gesto, você pode enfatizar ampliando, mas muda. Vocês perceberam que em alguns momentos eu variei o tom de voz ou não? Eu não sou um cara monocórdico. Eu mudo o tom de voz. Porque se eu ficar falando desse jeito por mais 10 minutos, vocês dormem. Eu não sou hipnotizador de ninguém. Vocês já viram palestras assim, não viram? É ruim, né? É ruim demais. Não dá para ficar numa palestra onde a pessoa fica naquele único tom o tempo todo e você ali sentado não pode fazer. Eu tenho um vício. Se começar uma palestra assim, eu levanto e vou embora. Porque eu sei que não vai dar certo.
eu não vou conseguir prestar atenção. Sabe como é? Quando começa uma palestra assim, que você vê que o palestrante ele não sabe o que está fazendo lá e não vai saber como chamar a atenção da plateia toda, e eu não consigo. Eu me distraio, eu perco o fio da meada da palestra. Não adianta, a gente, né, que está acostumado, fala sobre isso, quando você pega uma coisa com muito vício exagerado, não aguenta fazer. Movimentar-se. Vocês viram que o que eu mais fiz foi ir vindo daqui para cá o tempo todo, né? Por quê? Porque de alguma forma vocês estão aí parados numa posição só. Se vocês ficarem ainda parados e sem se mexer em nada, e eu aqui parado sem mexer também, vai chegar uma hora e dizer, não, para um pouco, vamos fazer uns 5 minutos de esticar as pernas, porque não vai dar. De alguma forma, quando eu me mexo, chego até mais próximo de você, quando você me pergunta, e volto para cá, a gente faz alguma movimentação. E essa pequena movimentação já ajuda a tirar o estresse da plateia. Olhe para vários ouvintes, variando a direção do olhar. Já falamos sobre isso. Evite repetir o mesmo gesto várias vezes. Sabe quando o cara fica fazendo o mesmo gesto o tempo todo e é só aquele gesto e você não consegue ver outra coisa que ele está fazendo a não ser aquele gesto? Porque todos vocês já pararam de prestar atenção no que eu estou falando. Vocês só estão vendo o meu braço se movimentando. E tem gente que faz isso. Vocês já viram aqui gente fazendo isso. Na palestra. Ou não? Nunca viram? Porque eu vi. Tem. As pessoas não percebem. É aquilo que o camarote faz. O camarote faz aqui, o tempo todo ele está fazendo aquele gesto. O tempo, e olha, está na Globo. No Globo News, que é 90% de assistência de Ibope, né? Procure adaptar o conteúdo da mensagem ao interesse da plateia. Isso a gente já fez. Vocês estão aqui, foi o inverso, né? Vocês estão aqui porque se interessaram pelo tema oratória. E aí é o que eu estou pretendendo, eu estou focando nisso. Haja com elegância para persuadir e convencer se for o caso. Me parece que vocês são mais elegantes do que eu. Porque se eu não estou convencendo, vocês estão fazendo parecer que eu estou. Mas a elegância está sendo a de vocês e por isso eu agradeço. Parece que de alguma forma, eu como emissor e vocês como receptores, a coisa está andando legal. Pelo menos até agora. Mostra entusiasmo e disposição para superar todas as diversidades. Às vezes aparece alguma situação que meio que você pode entrar numa saia justa com a pergunta ou com a eventual resposta, porque a pergunta não é o problema é a resposta, né? Então, tenha elegância, tenha entusiasmo, disposição, peça tempo para responder, peça tempo para dar um retorno, nunca diga que não sabe, mas diga que naquele momento não tem a resposta ideal para aquilo. Então é mais fácil fazer assim. Ou diga uma coisa que eu vi uma vez num seriado de televisão e nunca mais deixei de usar, que achei uma coisa elegante para dizer. Eu sinto muito, mas eu não tenho nada de bom para dizer sobre isso nesse momento. Então, é uma forma de você dizer, não sei, mas não vai dizer não sei. Eu não tenho nada de bom para dizer sobre isso nesse momento. Então, você sai... Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Faça todas. Fica chato a gente não deixar as pessoas perguntarem durante a apresentação. Absolutamente. Não é que eu não domino a apresentação, mesmo que eu domine o assunto, mas eu me sinto insegura de abrir para perguntas durante a apresentação. Isso é problema sim, eu acho que você vai ter que enfrentar isso. Eu dou um curso chamado Prática de Advocacia Criminal. Eu tenho, são 142 slides, são 16 horas de curso, 8 na sexta e 8 no sábado, geralmente só para advogados da área criminal. Eu deixo me interromper a qualquer momento. Sabe por quê? Porque a certeza que eu tenho, desde o começo, o conteúdo todo que está no restante dos slides está na pergunta que a pessoa está fazendo agora, mas pode ser que esteja no slide de um assunto que eu só vou tratar no dia seguinte. Então eu trato da seguinte forma. Pergunta.
Ah, tá bom, isso aí nós vamos falar lá na frente. Mas para não te deixar sem resposta, eu esgoto o assunto ali. Esgoto. Procuro esgotar tudo que eu ia falar lá. E quando chegar lá na frente, vocês já me viram fazendo isso. Eu falei, por exemplo, de gestual, antes de aparecer o tópico gestual. Por quê? Porque isso, se você domina o tema, não tem nenhum problema. Porque a hora que aparecer, já falamos sobre isso. Agora, se não aparecer e você não estiver preparada para sair fora de uma linha, for assim meio como uma locomotiva que se sair do trilho capota, né, desgoverna, é melhor você não dar a palestra. É melhor você não fazer. Por quê? Porque se você tolher a pergunta, você coloca a plateia contra você naquele instante. Você diz, não, eu não vou aceitar perguntas. Ih, mas olha aqui que me apareceu. Vai todo mundo falar isso. Quantas vezes vocês quiserem me interromper hoje, podem me interromper à vontade. Não tem problema, fica à vontade. Eu só quero colocar mais então fica deselegante. Eu já vi palestrante falar, olha, vamos deixar as perguntas para o final. Eu também pensei. Fica deselegante? Olha, eu diria assim, isto é relativamente usual em determinadas situações. Mas, na maioria das vezes, chega no final, você não abre espaço para perguntas. Além do que, muitas vezes, a pergunta que a pessoa ia fazer, como ela não anota, como a plateia não vai com papel e lá para ficar anotando de maneira geral aqui, isso ninguém traz. A pessoa pode esquecer e para aquele momento é importante. Veja, quando você está na tua mesa, sentado na tua mesa de trabalho, e vem qualquer pessoa conversar com você, você está ocupado, naquele momento pode ser que te atrapalhe um pouquinho aquilo que está, mas você está com domínio total. Para ela, aquele problema pode ser de vida ou morte. E você, se não der atenção para ela naquele momento, pode causar um problema sério. Então, você tem o domínio todo, segura ali naquilo, põe uma interrogação com a caneta, pois não. Deixa a pessoa falar. Pode ser que aquele problema que ela traz, você resolve em 2 segundos e você continue. Pode ser que seja um problema tão grave que você precise envolver mais pessoas. Mas sempre o problema para a pessoa que vem ou que quer fazer a pergunta é grande. E você tem que entender assim. Você, como se coloca aqui na frente para fazer um negócio desse, você tem que estar pronto para responder qualquer pergunta que te fizer. Sobre qualquer assunto, inclusive. Às vezes, eu dou prática de advocacia criminal. O fulano vem me perguntar alguma coisa civil. Aí eu digo, aqui é a prática de advocacia criminal. Civil eu não vou responder. Não vou responder não é porque eu não quero. Não vou responder porque está fora do nosso tema. Isso pode ser dito numa boa também. É como se você quiser discutir, digamos que você queira discutir um detalhe do Livro dos Espíritos agora. Nós estamos até num ambiente para tal, mas não é o foco do negócio. Então vamos deixar para depois, a gente conversa de flores, não tem problema nenhum. Mas não deixar fazer perguntas, eu não adoto isso, eu nunca adotei isso. Tá bom, só para saber Né? mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que se a pessoa está ali vendo uma palestra, veio com interesse naquele conteúdo teu e tem uma pergunta, vamos dar toda a atenção para ela. Sabe? Eu me importaria sim. Quer dizer, eu não sei. Às vezes é costume da instituição que você pertence não fazer isso. Mas isso tem que ser explicado lá na frente num convite. Não se permitirá a pergunta do palestrante. Porque aí não coloca você como palestrante numa saia justa. É bem legal isso, né? Esteja atento a todas as coisas que o cercam. Realmente você tem que perceber tudo o que está acontecendo para de repente alguma coisa não cair, estragar uma ênfase que você vai dar numa outra hora. O Rui veio me avisar do microfone, é uma coisa que na hora eu devia ter passado o microfone para você falar e eu me esqueci disso. Então, essas coisas a gente tem que estar atento o tempo todo. Tá? Principalmente para saber se está todo mundo interessado no negócio, ligado. E se alguém não tiver ligado, vamos ligar essa pessoa. Né? Por quê? Porque a tua palestra é importante e o assunto que nós estamos falando é importante no ver de todos que estamos aqui.
Diga tudo o que for preciso, por isso que eu não interrompo, que eu não ligo o que interrompe. Porque está incluído dentro disso, dizer tudo que é preciso, inclusive responder. Você precisa responder as dúvidas. Você viu como foi importante? Se eu não tivesse permitido que ela se manifestasse, eu não tinha aproveitado e feito um pequeno exercício. Então, de uma pergunta, às vezes, pode sair o grande resultado da tua palestra. Entendeu? Então, por isso que não, até para interromper mesmo, é para fazer pergunta mesmo, é para tirar a dúvida mesmo. E normalmente a dúvida de um nunca é a dúvida de um só. Só, não, muitas vezes a dúvida de vários que não quiseram, ou ficaram com medo, ou ficaram não querendo interromper, achando que não podia, bobagem, né? Tudo bobagem que a gente tem mais que participar. Numa aula, não é aula, viu? É uma conversa, é um bate-papo. Numa como a nossa, tem que ter essa participação. Controle a plateia com um olhar simpático mais firme. Todos vocês me viram e vocês perceberam que foram vistos. Verdade? Eu vi todos e todos vocês me viram. Então, em todos os momentos eu estou sabendo o que cada um está fazendo. Eu vou descobrir porque ele saiu uma hora, mas depois ele me conta. Não, melhor não, depois ele conta. Posição correta. Se eu fosse fazer uma palestra que não fosse me movimentar, eu ficaria com os dois pés afastados 20 centímetros mais ou menos e com as mãos posicionadas assim. Por quê? Porque essa é uma forma neutra, eu não estou desviando nenhum tipo de atenção e qualquer gestual que eu faça, apontando para você ou exemplificando alguma coisa do lado de lá, eu estarei sempre dominando sem exageros. Essa é a postura clássica de começar uma palestra. Você começou com o monobolso, foi chamada a atenção na hora. Porque... Foi automático. Automático. Sabe por quê? Você está tentando se esconder. Como não poder se esconder toda, se escondeu a mão. Se coubesse a cabeça. É isso. Você está tentando se esconder toda. Não deu, você esconde a mão. Se você pudesse, enfiava a cabeça feito um avestruz. Né? É bem assim. Essa é a situação de quando a gente vai falar, porque todos aqui estão aqui porque querem vencer, né? Esse tipo de coisa. Visualização da apresentação. Coloque um título, como nós fizemos, fazer legendas, fizemos, escrever em letras legíveis. Todos estão lendo? Por isso que eu pedi para vocês virem mais para frente. Como é dia, e aqui é um pouco claro, se vocês ficassem muito lá atrás, podia ser que alguém não enxergasse. Componha frases curtas, use poucas linhas e não leia a apresentação. Eu não preciso ler o texto que está lá para saber, eu uso como referencial, mas não vou escrever o conteúdo de tudo que eu vou falar aqui embaixo e ficar lendo para vocês, né? Não tem nem graça um negócio desse. Comente os tópicos apresentados que a gente está fazendo, use cores, por isso que eu botei verde. Eu botei verde porque eu gosto da cor verde. Eu gosto. Eu gosto muito da natureza. Eu sou palmeirense também. Use apenas uma ideia em cada visual. Normalmente eu estou colocando frases, mas se referem ao mesmo tema. Então a ideia central é sempre a mesma, mas são tópicos que a gente está iniciando. Isso é para fazer a apresentação. Apenas uma ilustração. Eu tomei o cuidado de não fazer ilustrações, porque neste caso, a ilustração vamos ser nós. Né? Nós seremos as ilustrações. Porque não adianta botar uma pessoa gritando, falando alto, falando baixo, fazendo aquelas piadinhas antigamente no começo do DOS, tinha umas figurinhas, no Windows, no primeiro Windows, tinha umas figurinhas que você punha para fazer piadinha, para fazer... mas aquilo eu acho que não era o caso neste ambiente. Então eu preferi ser mais sóbrio um pouquinho a coisa. Heitor, eu não me lembro se eu vi, alguém me falou que em determinadas situações, no meu qual o exagero na apresentação incomoda. Incomoda, é verdade. Tudo que você quiser fazer, seja visual, seja de audição, falando ou tocando, tudo tem que ser pouco, tem que ser clean, tem que ser limpo.
Se você passa por uma propaganda, um outdoor, que tem muita coisa escrita, o máximo que você vai ler é a primeira palavra. Se você tiver 3 palavras escritas bem grande, conseguir botar a ideia ali, você vai pegar a ideia toda. Então, quanto mais limpo, melhor. Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente costuma colocar um negócio para tentar chamar a atenção e acaba tirando o ponto principal. Né? Exatamente. Se eu quisesse chamar a atenção para aqueles livros, eu tinha posto os livros aqui, ó. Eles estavam lá e ninguém percebeu os livros até agora, a hora que eu falei. Porque não é sobre isso que nós estamos falando. Se você for botar um belíssimo ramo de rosas vermelhas, algumas moças vão ficar lembrando do namorado, do marido, de uma paixão que tiveram, menos naquilo que você estiver falando. Entendeu? Não adianta, não adianta. O foco... Flechinhas. Não, nada. O foco é você, o foco é o teu... não é você como pessoa, mas é você como conteúdo que está passando. Por isso que você vai se movimentar, vai chamar atenção para as coisas que nós fizemos. Em algum momento enfim, fiz vocês se distraírem do assunto que não fosse aquilo que eu estivesse falando? Não, né? Não deu. Não deu por quê? Porque você vai cercando. Com palestrante, você vai conduzindo, determinando o que você quer que seja ouvido, que seja interpretado. Tem que ser assim. É esse que é o domínio da plateia. Se você põe qualquer coisa ali, veja, não vai ficar exposto ali? Você leu aquela frase, está lido, não está? Então você vai prestar atenção no que eu estou falando. Se eu mostrar aquela frase e uma coisa piscando, verde, azul, verde, azul, verde, azul, aqui da terceira piscada você não ouve mais o que eu estou falando. Desvia completamente. Você perde tudo que você fizer fora do foco, fora mesmo que seja alguma coisa, se eu disser muito exagerada, se eu fizer um gesto muito exagerado numa apresentação, o pessoal não vai ficar lembrando desse gesto do resto da apresentação. Vocês são capazes de ficar lembrando eu fazendo assim, e é uma coisa mais vai lembrar nessa palestra, entendeu? E é só para chamar atenção para uma coisa para não fazer. Então, você está certo. Nada de chamar atenção fora do que tem que fazer. Não vou abrir a boca, tá? Deixa a compressão da mensagem limpa. Administre o tempo de cada slide. Tá indo bem, tá? Até agora? Estão exagerando, estão indo devagar demais. Recursos de apoio. As que nós estamos usando, apresentação em PowerPoint. Roteiro da exposição. Nenhum de vocês tem dúvida, né, que a gente falou que iria dizer sobre isso, sobre aquilo, sobre postura, sobre voz, sobre entonação, sobre vocabulário. Resumo por tópicos, que é o que eu estou fazendo. Memoriais. Memoriais você prepara, como eu preparei isso daqui, né? Fundamentos de oratória. Aqui, não está com esses tópicos que tem, está um pouco mais esmiuçado. Cada item que tiver aqui, por exemplo, como falar corretamente sem inibições. Quando sentir um certo nervosismo, lembre-se que isso acontece com quase todos os oradores. Tenha consciência de que o medo é um sentimento natural. Tem um monte de coisas falando desse tipo de forma aqui. Por isso que eu pedi para não anotarem nada. Porque de alguma forma vocês vão lembrar ali muita coisa que a gente falou. Apesar de estar em apresentação diferente daqui, porque aqui é uma apresentação para orientar a conversa em si. Questionamento sobre apresentação. Se for o caso, abrir um tempo para perguntas e esclarecimento de dúvidas. Pode fazer no meio. Entendeu? Administrar com cuidado os temas polêmicos para não perder o controle da apresentação. Se surgirem temas polêmicos, deixam falar, mas não transforme em debate. Administra, ótimo, sua posição é interessante, vamos respeitar, ótimo, sua posição é interessante, vamos respeitar e vamos em frente. E é problema, né? Às vezes é problema, né? Se a gente não administra com cuidado, pode ser problema sim. Finalizações.
como é que você finaliza? Fazendo uma citação, fazendo uma frase de um conhecido filósofo, ou o que você escolher. Aí todo mundo lembra de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, que é, de alguma forma, a nossa finalidade aqui na SBE, né? Que é o autoconhecimento. Ou então, a minha preferida. Eu tenho uma frase que a história diz que Abraham Lincoln queria que dessem para ele uma frase, resumissem em uma frase, uma coisa que fosse verdade no passado, no presente e no futuro. A qualquer tempo. Uma frase só resume aquela verdade que será eterna. E na semana seguinte, um dos ministros, essa história como eu conheço, ela pode ser apresentada de outra forma, trouxe a frase que ficou famosa. Isto também passará. Então, esta frase, para tudo na vida, estando você bem, estando você mal, estando você mais ou menos, vai passar. Está muito bem, vai passar. Está muito mal, vai passar. Apelar para a ação, vamos fazer daqui a pouco um exercício. Aludir uma ocasião, já aludi a uma ocasião lá atrás, né, que eu até contei uma coisa pessoal, que eu nem lembrava, nem fiquei lembrando aqui. Nossa, que vergonha. Fazer uma síntese do trabalho em uma frase e citar algo com humor relacionado ao tema. Isso nós fizemos o tempo todo, porque eu sou um cara bem-humorado, o tempo todo, às vezes até fora de hora. Mas eu, naturalmente, sou assim. E aqui eu tenho eu gostaria de passar um vídeo para vocês, antes da gente começar a fazer os nossos exercícios, que o Eduardo vai... Presta atenção. Eu vou pedir para você interromper um momento, viu, Eduardo? Mas vai agora. Maia surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. Para um pouquinho, Eduardo. Vocês prestaram atenção no como ela se expressou? Presta atenção, então vou pedir para ele repetir. Vocês prestem atenção no gestual, na postura e na pronúncia das palavras. Por favor. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernando Tamaia surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. Dá uma pausinha aí, por favor. Vocês perceberam? Sóbria, palavras claras, as mãos naquela posição, o gestual contido, mas adequado e preparando para uma coisa que vem depois, melhor ainda. Vamos prestar atenção. Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Para um pouquinho só. Só stop. O que ele fez? O que esse espanhol fez? Este nigeriano, não lembro se era nigeriano ou queniano, ele estava chegando, já estava na frente, ia ganhar a Olimpíada, um campeonato, a maratona da Olimpíada, e o espanhol vinha vindo, quando percebeu que ele se distraiu, que ele não percebeu que não tinha chegado e já estava parando. O espanhol pegou, levou e deixou ele ganhar. Ligou ele? Liguei. Tá vermelhinho? Tá. Aqui tem duas frequências, vamos ver. Tá na certa. Tá legal. Então, retornando,
Retornamos. Você fez a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta com relação ao estilo, quanto ao conteúdo do Cortella, jamais vou questionar. Isso. Ele tem um vício ou é uma maneira correta de expressar a pausa numa vírgula? Eu acho que não é nem vício, e eu não vejo nem correção nem incorreção, eu vejo estilo. Cada um tem um estilo, na minha opinião. Seria o seguinte, basicamente, é vocês terem certeza do que fala, treinarem a movimentação e treinarem muito. Muito. Fique em frente ao espelho, chama filho, sobrinho, irmão, fala, olha, fica aí que eu vou cronometrar, eu vou falar, nesse falar você faz uma vez, vê que não se movimentou, faz a segunda, se movimenta, olha no espelho para ver como está. Então é treinamento. O resumo de tudo que a gente falou é: cuidem para ter qualidade de conteúdo, cuidem para ter qualidade de forma e treinem em cima, colocando o seu estilo. Eu encerraria assim. Tá bom? Então, terminamos assim. Parabéns a vocês também.